Tiago capítulo 5, de 13 a 20. Amém? Achou lá? Abriu lá? Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Cristo, queremos te agradecer por este culto. Queremos louvar ao Senhor pelas grandes maravilhas que o Senhor já fez aqui hoje e ainda fará na vida dos teus filhos e filhas. Pai, agora fale através da tua palavra, através da carta que Tiago escreveu à igreja, e que possamos, Senhor, nesta noite sairmos daqui edificados pela mesma. Que teu Santo Espírito encontre ouvidos prontos para ouvir, abertos. Encontre também, Senhor, mentes dispostas a serem mudadas pela tua palavra, e que ninguém saia daqui do jeito que entrou. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Tiago capítulo 5, versos de 13 a 20. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuvas, e a terra produziu seu fruto. Meu irmão, se algum de vós se desviar da verdade, e se alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do seu erro, do caminho da salvação o terá, e da morte uma vida, e cobrirá uma multidão de pecados. Que o Senhor aplique na nossa vida, no nosso coração, a sua palavra. Oração é o que Tiago está falando para todos nós aqui. Vida de oração. Na semana passada, nós vimos Tiago nos chamando a atenção à paciência. Nós vimos no culto, vimos nas células sobre o ter paciência, e ele vai falando justamente na paciência de não ficarmos medindo a nossa bênção por aqueles que são ricos e que estão prosperando. E ele dá um alerta, olha, não se baseie nisso, mas tenha paciência e esperai o dia do Senhor. Ele também nos ensinou que nós precisamos tomar um pouco de cuidado com a nossa língua, com o nosso jeito de falar. E ele disse, olha, a fala de vocês precisa produzir bênção. Vocês precisam abençoar com a fala, com o jeito de vocês falarem. E agora ele vai também nos ensinar sobre a vida de oração. E oração é uma coisa que não se esgota, é um tema que não se esgota na Bíblia. Vida de oração é entender que nós estamos na dependência de Deus. Relembrando que Tiago está escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que está espalhada devido à perseguição de Atos capítulo 6 e 7, quando Estevão é morto e Saulo ainda não convertido, como conhecemos hoje como apóstolo Paulo, persegue a igreja, vai atrás da igreja, e naquele momento Tiago escreve para uma igreja que está dispersa, está espalhada. E ele está dizendo, olha, vocês precisam orar. Vocês precisam buscar a vida de oração como algo, como hábito na vida de vocês. Abençoar vidas. E a gente tem um costume de murmurar, a gente tem um costume de ficar reclamando e de deixar a vida de oração de lado. Alguém já disse que se orarmos, quando oramos, nós somos como um mendigo à porta de um palácio, esperando receber alguma coisa.
E, na verdade, quando nós oramos, nós chegamos realmente à porta dos céus e ali recebemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós oramos, é um momento de comunhão com Deus. Aliás, Deus quer tanto ter comunhão com você e comigo que Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filha, chama você de filha. Na oração pedagógica de Jesus, a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, verso 9, ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Está dizendo, olha, o Deus, Ele quer ter tanto a intimidade com você na conversa, que Ele te chama de filho e Ele é seu Pai. Tiago está nos ensinando a orar, porque a oração não é uma segunda opção, mas a oração precisa ser a nossa intimidade com aquele que nos criou e aquele que nos ama. E Tiago ele vai tratar aí sobre 3 momentos de orações de extrema importância para a nossa vida. O primeiro momento é interceder por aqueles que estão sofrendo. Ele vai dizer, olha, se alguém de vós está sofrendo, então ore, continue orando. E a nossa tendência, muitas vezes, é deixar de orar, ou a gente só ora naquele momento e não ora mais. Tiago vai usar o termo aí para sofrer, que significa padecendo em circunstâncias difíceis, ou em outra tradução, em extrema dificuldade. O sofrimento que o apóstolo Tiago ele vai dizer é qualquer momento da nossa vida. É nos momentos da finança, da saúde, da família, aquele momento que a família não está bem, nos relacionamentos, nas decepções. Ele diz, ore, busque a Deus. Ao invés de murmurar, ore. Agora, Tiago, será que ele usa isso porque Deus esquece e a gente tem que orar? A grande verdade é que Tiago está lembrando a igreja, e lembrando a você, e lembrando a mim, é que nesses momentos a gente precisa aprender a esperar em Deus e confiar nele. Nós não podemos fazer como aquele irmãozinho que num culto de oração, ele falou, pastor, eu queria orar para uma pessoa, e ele começou a orar, e ele fechou os olhos e começou, Deus, não sei se o senhor sabe, mas a irmãzinha fulana de tal está internada. E às vezes a gente ora dessa forma, sabendo, será que Deus está sabendo? Nada foge aos olhos de Deus. Nada foge da sua presença. Deus sabe aquilo que você sofre. Deus sabe aquilo que você passa. Tiago está dizendo, olha, se alguém entre vocês está sofrendo, continue orando. Uma hora chega a resposta. Uma hora Deus vai dizer, olha, chega, acabou. Agora, por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente passa por essas tribulações? Por que a gente passa por determinadas dificuldades? Por que a gente para de orar? Porque nós somos tendenciosos. A gente começa a achar que Deus não está ouvindo, a gente começa a deixar Deus de lado, a gente começa a deixar de louvar a Deus. Às vezes a gente vem, chega na célula, chega na igreja e a gente está ali num impacto tremendo e está orando e a gente tem uma certeza que na hora que sair do culto da célula a gente vai ter a resposta e a gente ora ali fervorosamente, na outra semana a gente já ora assim meia boca. Na outra semana a gente não orou e daqui a 3 meses a gente lembra que tinha que ter orado. Tiago diz, olha, continue orando. Continue buscando. Às vezes a gente tem a tendência de ver a situação ficar apertada e a gente começa a reclamar com Deus. Fala sério, quantas vezes você já reclamou com Deus por causa da situação que está passando? Ou já passou? Quantas vezes você já chegou lá na sua conversa com Deus e você falou assim, Deus, por que eu? Se Deus fosse eu ia dizer o seguinte, e por que não você? A gente começa a olhar e esquecemos o sofrimento, ou olhamos para o outro e começamos a fazer nossos pensamentos, até está em pecado. O apóstolo Paulo ele dá uma recomendação muito interessante em Romanos capítulo 12, verso 15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Na nossa oração, orando principalmente por quem está sofrendo, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, a dor dele precisa ser a sua. A alegria dele precisa ser a sua. Agora, eu me alegrar com quem recebeu uma vitória é fácil. Eu chorar com quem está passando uma dificuldade e eu não, é fácil. Agora imagine a seguinte situação. Você está mal de saúde. E a outra pessoa com o mesmo problema que você. Imagine um câncer. Mesma situação. E ela é curada. E ela vem aqui para a igreja, ela chega lá na célula e dá o testemunho. Deus curou meu câncer, não tem mais nada. Paulo está dizendo, se alegre com ela, mas você não foi curado. E agora? Como se alegrar? Aí a gente precisa lembrar de um detalhe. Que Deus, nas nossas orações, Ele pode remover a nossa aflição, como Ele também pode somente nos ajudar a suportar a aflição. Está conosco, nos ajudando a passar. Certa vez o apóstolo Paulo, ele parou um momento, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele orou por 3 vezes, pedindo para Deus tirar dele uma enfermidade que lá ele chama de espinho na carne. Por 3 vezes ele orou. E o Senhor só disse para ele o seguinte: a minha graça te basta. Ele não foi curado. O que o Senhor está dizendo para Paulo, o apóstolo? Ele falou, filho, eu não vou curar você. Mas o que você está passando, eu vou te ajudar a suportar. Então entenda que a minha graça, o meu amor, basta na sua vida e eu vou te ajudar. Nem todos nós somos curados. Nem todos nós vamos receber aquilo que temos pedido. Outros vão. Mas aí o apóstolo Tiago, ele vai dizer que a nossa vida não é só de tribulação, porque ele vai dizer assim, está alguém alegre? Cante. Vai ter momentos de dores, mas vai ter momentos de alívio. Mas vai ter momentos que no momento de dor eu preciso cantar também. Porque será que a minha adoração a Deus é só quando tudo está bem? Será que a sua adoração a Deus é somente quando a saúde está 10, quando a conta bancária está no azul, quando os filhos estão bem? Ou será que a gente também consegue adorar a Deus quando tudo vai mal? Quando a saúde está debilitada, quando os filhos não estão bem, quando o desemprego bate a porta, será que ali eu consigo adorar a Deus? Em Atos capítulo 16, conta a história de Paulo, apóstolo, e Silas sendo presos, apanharam, e lá diz que meia-noite eles estavam louvando a Deus. Os caras eram doidos, os caras apanharam, os caras estavam presos, mas eles estavam cantando a Deus. Porque eles entenderam que não importa o jeito que estiverem, o que importa é adorar a Deus. O apóstolo Tiago nos ensina que a nossa oração precisa ser nos momentos de sofrimento, e essa oração precisa ser uma oração de adoração a Deus. Que Ele pode ou não curar você. E aí ele entra no segundo momento de oração, que é orar de forma intercessória pelos enfermos. E orar pedindo cura, lógico. Mas olha o que ele diz aí, vamos reler. Versos 14 a 16. Alguém está doente? Deve mandar os anciãos da igreja, e esses devem orar sobre ele e derramar um pouco de azeite em cima dele, invocando o Senhor para que o cure. E as orações deles serão oferecidas com fé. Se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se a sua enfermidade for causada por algum pecado, o Senhor o perdoará. Confessem suas falhas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim
de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Tiago não está dizendo que a oração do líder, que a oração do pastor, do diácono, do presbítero é a oração mais forte, não, tá? Não é isso que Tiago está ensinando, não. Até porque, depois o apóstolo Pedro ele vai dizer sobre o sacerdócio universal de cada crente, ou seja, que você pode orar por alguém. Mas o que Tiago está dizendo é que esses líderes, ao qual ele aconselha, eles passam mais tempo na presença de Deus. Não que o outro não possa passar. Mas aqui ele destaca a liderança. Mas também ele não está dizendo que por causa disso, é por isso que eles têm poder para curar. Porque quem cura é Deus. Quem cura não é o líder. Quem cura não é o pastor, não é o apóstolo. Quem cura é Deus. Ele é que vem com cura. Nós nada mais, nada menos somos do que instrumentos na mão de Deus. Um outro detalhe é que quando o Tiago fala aí de óleo, ele na verdade ele está citando o remédio do seu tempo, que era colocado nas feridas. Não é que há poder na unção de óleo, mas é que aquilo ali era um remédio. Assim como você toma remédio para suas enfermidades. E Deus vai usar os remédios também, por que não? E a gente vai orar, e a gente ora, Senhor, faça o teu poder ser manifestado, nem que seja através dos remédios. Aí você me pergunta no final assim, então pastor, quem cura é o remédio, não é Deus? Não, é Deus, porque vai que o remédio está errado. Vai que o remédio não é aqui. Então a gente já ora, Senhor, orienta o médico, para passar o remédio incerto. Nós precisamos entender que enfermidade, ela pode ou não ser causada por pecado. Tiago fala dos dois aqui. Enfermidade causada por pecado. E ali ele diz que o pastor é chamado justamente quando há pecado. Também. Pecados, eles trazem enfermidade sim. Olha o que Davi escreveu no Salmo 32. Verso 3 a 6 diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessaria as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, eles não atingirão. Quando o pecado é tirado, quando o pecado é confessado, a cura. Sabe aquele momento que você vai ter de oração? Lá no secreto? Ali você precisa confessar os pecados. Mas deixa eu te dar uma dica. Dá nome para o pecado diante de Deus. Porque a gente tem um costume de orar assim, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Multidão? Qual multidão? Deus sabe quem é essa multidão. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Que você confesse um por um. E se for necessário, que procure aquela pessoa em que você tem o discipulado e confessa ali para que você tenha cura. Não é para ser salvo, mas é para ser curado. Porque muitos hoje, dentro da igreja, sofrem e passam por dificuldades físicas até, porque estão em pecado e não confessam ao Senhor. Mas nem todo pecado, ou melhor, nem toda enfermidade é por causa de pecado. Nosso corpo, devido ao pecado de Adão, ele está definhando cada dia. Nós estamos morrendo cada dia que passa. Isso aí é... Dizem que tem duas certezas no mundo. Uma é que nós temos que pagar impostos. E a outra é que a gente vai morrer. Pagar imposto é mais certo. Morrer a gente ainda não sabe, porque Jesus pode voltar agora e levar a igreja.
Mas enquanto ele não volta, a gente tem a certeza que a gente vai morrer. Isso por causa do pecado. Então existem enfermidades que não é por causa do pecado que você cometeu, mas por causa do pecado de Adão. Tiago está falando sobre isso. Nós ficamos doentes. Mas e quando essa enfermidade vai agravando? O que a gente precisa fazer? A gente precisa confiar em Deus. Olha o que João diz. 1 João, ele nos responde como que é essa oração de fé para a cura dos enfermos. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. Em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. A oração de fé, ela é oferecida diante de Deus, dentro da vontade de Deus. E nessa vontade a gente começa a entender o que Ele quer para a nossa vida. E nem sempre nós sabemos como orar. Eu confesso para os irmãos que há algumas situações que eu chego para Deus e pergunto, Deus, como é que eu vou orar? E o que me dá mais alegria é saber que o apóstolo Paulo tinha momentos que ele também não sabia como orar. Ele vai dizer o seguinte, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há situações que a gente passa, principalmente quando se refere a determinadas enfermidades, que a gente tem muitas vezes que tomar cuidado ao orar. Vou dar um exemplo. Se eu chamar duas pessoas aqui à frente agora, para a gente orar, uma com dor de cabeça e outra com câncer, com qual das duas a gente vai orar com mais fervor? Provavelmente a que está com dor de cabeça. Que tem hora que a gente acha que Deus não cura um câncer. E por causa da nossa fragilidade de pensar, alguns milagres não acontecem em nosso meio. Mas o Deus que cura uma dor de cabeça, cura um câncer. Um Deus que fez essa máquina chamada corpo humano, ele pode curar qualquer coisa estando dentro da vontade dele. E para isso a gente precisa entender como que Deus cura. Porque a gente está vivendo hoje uma teologia que, primeiro, que diz que o cristão não pode ficar doente. Eu gostaria que me provassem isso na Bíblia. Que o cristão não pode passar por dificuldades. Então a gente precisa entender como que Deus age. Porque, olha, Deus pode te curar de forma milagrosa, retirando da sua vida aquilo que você está sentindo. A gente já experimentou isso aqui na igreja recentemente com a irmã Samira. Você deve lembrar disso, né, João? Deus pode, em qualquer momento, tirar com a própria mão. Você tem fé para isso? Amém? Que Deus cura milagrosamente? Amém. Mas Deus também pode curar de outras formas, por exemplo, através de remédios. Porque Ele é um Deus sábio, um Deus bondoso, que deu ao ser humano a inteligência para criar remédio. Às vezes a gente ouve alguns casos em que algumas pessoas vão à igreja e lá alguém profetiza e diz assim, Deus mandou você parar de tomar o remédio. Eu vou te dar uma dica. Amém. Mas conversa com o seu médico antes. Pastor, o senhor não tem fé? Tenho. Mas não existe coisa melhor de que milagre confirmado. Vou voltar a Samira. Ela não está aqui, meu marido está, eu posso falar dela. Quando a Samira disse que foi curada daquele caroço no seio, eu falei, mas faz a mamografia. Não, está marcado, pastor. E ela fez, não tinha nada. Porque não existe coisa melhor que provar para os outros, aqueles que não creem, os milagres de Deus. Deus pode usar remédios. Mas Deus pode usar os médicos também numa cirurgia. Deus não é médico dos médicos, como a gente costuma falar? Então, como Ele é médico dos médicos, Ele também capacitou outros médicos a curar. A Bíblia fala sobre dons de cura.
E eu creio que esses dons de cura não é somente aquele dom de impor a mão, mas é o dom daquela pessoa que tem uma facilidade de aprender medicina, e ali ela está usando isso para curar as pessoas. Deus curou o Gabriel através de um médico. Uma médica certa que só em bater o olho já disse o que ele tinha. Só confirmou com os exames. Aquela médica tem dom de cura. Não sei se ela é cristã, mas tem dom de cura. Mas há uma quarta forma que Deus pode curar. Você disse amém se Deus curar através de um milagre, não é isso? Você crê que Deus pode curar através de um remédio? Amém? Você crê que Deus pode curar através dos médicos? Você crê que Deus pode curar através da morte? Os améns diminuíram, não sei porquê. Diminuíram os améns. Porque o morrer para o cristão é lucro. O cristão que conhece a Deus e convive com Deus, tem intimidade com Deus, sabe que passar dessa vida para outra é realmente passar dessa para melhor. E Deus usa a morte sim para curar. Porque aquele que morre em Cristo tem novo corpo, tem nova vida. Já está livre do pecado. Apocalipse vai dizer que não tem choro. E Deus pode usar a morte sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já conviveu com alguns casos de familiares que se desesperaram. Hoje, pessoas estão fora da igreja, não dessa, mas já conheci casos de pessoas fora da igreja, porque oraram, intercederam, jejuaram, pagaram promessa, fizeram um monte de coisa, e a pessoa morreu. E ela se revoltou com Deus. Mas a gente esquece que Deus tem as suas formas. A gente esquece que Deus pode responder às nossas dúvidas da forma dele. Se eu quero que a vontade dele seja feita, eu preciso entender qual é a vontade dele. Porque muitas vezes nós oramos até sem fé e a pessoa é curada. Mas às vezes a gente se dedica, a gente ora, a gente manda mensagem para o Brasil todo e o povo ora e a pessoa morre. Ou piora. Mas a gente não sabe o que Deus vai fazer com essa história depois. Quantas pessoas que num leito de morte se reconciliaram com familiares, se converteram ali, entregaram suas vidas para Jesus. Eu me lembro de um homem que eu fui visitar certa vez, parente de uma pessoa aqui da igreja, cardíaco. E cheguei lá todo entubado no HU. E a gente conversando um pouco com ele falou, pastor, meu coração está desse jeito por causa do jeito que eu levei a vida com minhas filhas e com minha ex-mulher. Eu só disse para ele, olha, eu não sei o que Deus vai fazer com a tua vida, mas eu sei que você pode reconciliar com a sua família. Coloca a tua vida diante de Deus. Eu orei com ele, fui embora. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele chamou as filhas e se reconciliou com eles. Estava até indo numa igreja, logo depois morreu. A gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida. Mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos com Ele, ainda que a morte bata a nossa porta, nós não perdemos a confiança. Porque enquanto eu estiver enfermo, eu sei que Ele estará comigo. Mas eu sei que se eu morrer, eu estarei com Ele. Então, conforme for a sua vida, deixa nas mãos do Senhor. Cabe à igreja orar. Orar pelos enfermos. Mas Tiago termina aí dizendo que a gente precisa interceder pela nação. Ele diz aí no verso 17 e 18, Elias era homem inteiramente humano, como nós. Entretanto, quando orou fervorosamente, que não caísse chuva, não caiu nada durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse. E a chuva desceu, o pasto ficou verde, as hortas começaram a crescer novamente. Tiago ele cita aqui um personagem, um profeta chamado Elias, você vai encontrar a história dele lá em 1 Reis,
17, 18. E a história é o seguinte. Tinha um rei malvado, chamado Acabe, e a sua esposa, Jezabel, e eles fizeram com que Israel se afastasse da presença de Deus. E eles agora levaram a idolatria para dentro do povo. E eles começaram a adorar um Deus chamado Baal. E ali Deus, numa oração de Elias, fechou os céus, não chovia. Agora imagine, para uma nação extremamente agrícola, não ter chuva. Imagine Brasil 3 anos e meio sem chuva. Você vai perder um cliente, Paulo. Com certeza. Vai perder um cliente. Não posso falar porque depois vai para o Facebook o nome do cliente e a gente não ganhou. Vai fazer propaganda. Então, mas a gente vive num país agrícola. 3 anos e meio. Um dia, esse profeta Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Fazem 2 altares. E ele diz, se o Deus que fizer com que o altar se queime, que o holocausto se queime, que tudo aqui se queime, esse é Deus verdadeiro. Legal. E você já conhece a história, já sabe que Deus mandou fogo do céu, queimou aquele altar, que o fogo foi tão intenso que até a água que estava na vala foi lambida, a água secou. E ali ele mata aqueles 400 profetas de Baal, mas ainda não estava chovendo. Ainda não choveu. Elias sobe ao Monte Carmelo e ora. Quando ele termina de orar, o seu discípulo olha e diz, olha, tem uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Ele diz, manda o rei correr para o palácio que vai cair uma tempestade. E chove, porque aquele homem orou. Mas Tiago, ele diz o seguinte, que Elias era um homem simples, um homem comum, mas um homem que orava. E ele orou justamente pela mazela que estava vivendo a sua nação por ter se afastado de Deus. Irmãos, nós como cristãos, a gente precisa começar a orar mais pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. A gente precisa orar mais pelo nosso bairro. Nós precisamos orar mais por causa das guerras que vivemos no nosso país, onde uma pessoa sai para trabalhar de manhã, toma uma bala perdida e não volta mais para casa. Nós precisamos orar onde temos um trânsito, que você sai para trabalhar e não sabe se volta, ou se volta de carro, ou se volta de moto, por causa da violência do trânsito. Nós precisamos orar contra a corrupção do nosso país, que já é uma coisa natural na vista de alguns, que já é um problema social, e além de social, já é um problema tão comum que parece que a criança já nasce desse jeito. Nós precisamos orar para que isso acabe. Nós precisamos orar por aqueles que estão tentando fazer com que pelo menos isso diminua. Nós precisamos orar contra a injustiça que tem no nosso país. E às vezes a gente fica olhando os noticiários e a gente se contamina com aquilo e faz igual. A gente começa a achar que está bom desse jeito, é assim mesmo e ninguém vai mudar. E a gente esquece o Deus que a gente serve. Aí Tiago diz assim, ore pela nação. Ore pelo lugar que você está. Porque o que é mais fácil? Nós orarmos pela nação, orarmos pelo estado, orarmos pela cidade, ou a gente ficar em casa reclamando e metendo pau no governo. O que é mais fácil? Não precisa responder que eu já sei. É mais fácil orar. É mais fácil interceder. Deus espera que o povo dele ore, que o povo dele busque e que o povo dele abençoe a nação. Olha o que ele escreveu, o que ele disse. O que ele disse em 2 Crônicas 7, 13 a 15. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Se nós começarmos a buscar a Deus, todo domingo às 8 da manhã, essa igreja está aqui orando. Tem pessoas orando por você. E nós já estamos começando a colher alguns frutos dessas orações. Nós oramos pela cidade, nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos por você. Alguns ainda estão dormindo às 8 da manhã, e existe um povo aqui que está orando no domingo de manhã, às 8 da manhã. Está orando por você também, porque a gente sabe que Deus age quando o povo dele ora. Ele age também sem orar, mas quando o povo dele ora, Deus começa a mover, não o braço dele. Porque o braço dele está sempre em movimento, mas ele move o nosso coração. Orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas orar é desejar que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra. Que nós possamos ter aqui um povo que ora, que intercede pela nação, que ama o Brasil e que quer ver um Brasil melhor, que ama o Paraná, mas quer ver um Paraná melhor, que ama Maringá, mas quer ver Maringá melhor. Porque ora pedindo a Deus homens que não visem política, que não visem coisas pessoais, mas homens e mulheres também, que governem pela nação. Que Deus olhe do céu e veja você orando pela sua nação, orando pela cidade. Tiago nos ensina hoje a orarmos. Oração não é o segundo recurso da igreja. Oração é a intimidade sua com Deus. Que você possa orar, mesmo nos momentos de aflições, sofrendo. Naquela oração você glorificar a Deus. Que a gente possa orar pelo enfermo, crendo que ele vai ser curado. Deus tem seus meios. Mas que a gente possa também orar pela nossa nação. E que essa nação se afaste do seu pecado, busque a presença de Deus e se arrependa. E já que a gente está falando de oração, eu quero convidar você a orar. Abaixar sua cabeça. Fechar os seus olhos. E essa oração eu quero fazer de duas formas. No primeiro momento eu quero orar por você que está enfermo. Porque eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus restaura. Você crê? Então feche seus olhos. Eu vou orar. E para você que está enfermo, eu queria que você se colocasse de pé. Um ato de fé. Amém. Se há mais alguém que tem se sentido enfermo, eu quero convidar você a se colocar de pé. Ou alguém na família que está enfermo. E eu queria pedir que alguém da igreja chegasse perto desses que estão em pé e orasse junto comigo, porque a oração de um justo, como disse Tiago, pode muito. Se você puder chegar lá pertinho e orar junto, essa pessoa, ou perto de 2, 3 pessoas, com certeza eles vão se sentir muito queridos agora. Você pode fazer isso? Que eu já vou orar. Pai, em nome de Jesus, o apóstolo Tiago nos ensina que a oração não é o segundo plano da igreja, mas a oração é a intimidade com o Senhor. Que orar não é pedir ao Senhor que a nossa vontade seja feita no céu, mas orar é entender que a tua vontade seja feita aqui na terra. Por isso, Pai, nesse primeiro momento em oração, eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs que estão enfermos. Pai, o Senhor tem diversas formas, nós falamos de algumas aqui,
que o Senhor pode curar. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha com cura nesta noite, com restauração de vidas. Eis Teus filhos e filhas que se colocam em pé, Senhor, porque tem, Senhor, parentes enfermos. Pai, alguns eu não conheço, mas o que importa, Senhor, é que o Senhor conhece. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os visite neste momento. Que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme. Nos lembramos agora, Senhor, da Michele. Ó Deus, visite-a neste momento e que ela sinta-se agora, ó Deus, visitada pelo Senhor. Que ela sinta agora uma confiança vinda do Senhor. Retire, ó Deus, toda e qualquer enfermidade daquela vida. Nós cremos que o Senhor já está fazendo isso. Também, Senhor, visite o Gustavo. Ele não está bem de saúde, ó Deus. Retire dele aquela enfermidade, ó Deus. Ele está sim tomando remédio, então que, Senhor, aqueles remédios sejam remédios que o Senhor indicou. E que, Senhor, ele seja curado e que amanhã ao ir trabalhar ele já se sinta novo, renovado pelo Senhor. Pai, também, Senhor, tome a vida do pequeno Caleb em Tuas mãos. Que o Senhor cure esse refluxo dessa criança. Que o Senhor restaure. Que ele cresça perfeito, saudável diante do Senhor. Dê condições aos seus pais, Senhor, com os remédios. Dê confiança a eles na cura. Pai, existem tantos que estão enfermos. Mas, Senhor, nós cremos no Deus que traz a salvação, que traz a cura. Se há enfermidade devido a pecado, ó Deus, que haja confissões dessa noite. Mas nós te suplicamos, Senhor, cure, restaure. Mas nós queremos também interceder por essa nação. Ó Deus, o Senhor colocou neste mundo um país tão bonito, um país tão diversificado, mas um país que está sofrendo com o pecado. E esse pecado tem nome. Chama corrupção. Esse pecado tem resultados: injustiça, morte, pobreza, miséria. Esse pecado, ó Deus, tem causadores. Por isso, Pai, que o Senhor visite, Senhor, aqueles que têm causado mal para essa nação. E que eles se arrependam, porque um dia terão que estar diante daquele que é o Senhor dos senhores. E vão ter que prestar contas de tudo o que fizeram. Tome, Senhor, esse estado em Tuas mãos. Tome, Senhor, essa cidade em Tuas mãos. E que aqueles que os governam, país, estado, cidade, que eles, ó Deus, busquem a Tua face. Queremos ser um povo que ora, ó Deus, por esse país. Queremos ser um povo que busca a Tua presença, sabendo que o Senhor pode e vai agir. Que o Teu povo, ó Deus, experimente ainda nesta geração uma transformação nesse país. Porque o nosso maior desejo, ó Deus, é que todos ouçam que Jesus é Senhor. E assim o Senhor volte e possamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Abençoe o Teu povo, cure os enfermos. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar.